Você já percebeu que há momentos em que tudo ao seu redor parece pesado, denso, como se uma força invisível apertasse o seu peito e bloqueasse cada passo? Imagine que essa força não vem de fora, mas que de algum modo sutil, você mesmo a criou, tecendo-a com pensamentos antigos, medos herdados e padrões esquecidos que carregam uma energia própria, quase tangível. Hoje, vamos atravessar juntos esse véu invisível e perceber que aquilo que parece intransponível é, na verdade, uma arquitetura da sua própria mente que você pode começar a compreender, sentir e transmutar. E no final, haverá algo reservado apenas para os que ousarem percorrer profundamente cada camada do seu ser. Algo raríssimo e transformador que apenas os iniciados conheciam. Quantas vezes você já se sentiu preso em um ciclo que parecia inevitável, mas não sabia exatamente por quê? Você já notou que, enquanto buscava respostas fora de si, ignorava a pulsação que vinha de dentro, sutil, quase inaudível? O que estamos prestes a explorar não é evidente. Não é algo que se ensine em livros comuns ou se encontre em conversas superficiais. É um campo sutil, uma dimensão invisível da mente e do espírito que a teosofia, com mestres como Helena Blavatsky, nos convida a descobrir. Pergunte-se, você está pronto para perceber que tudo o que parece paralisante é, na realidade, um reflexo do que você mesmo construiu? A maioria das pessoas age como se os obstáculos fossem externos, insistindo em estratégias que apenas reforçam os condicionamentos coletivos e padrões inconscientes herdados. Mas o paradoxo é profundo. Aquilo que você busca derrotar está intimamente ligado à sua própria criação. Não é apenas medo, é a codificação interna da psique, as camadas da mente estruturadas ao longo de anos, moldadas por expectativas, traumas e hábitos invisíveis. Helena Blavatsky dizia que a verdadeira liberdade começa quando reconhecemos a natureza de nossos próprios bloqueios, a matriz que mantém nossa energia contida, silenciosa e quase despercebida. Imagine agora que seu corpo, sua energia e sua memória cósmica já sabem disso, mas sua mente consciente ainda não escutou o chamado. Sinta a vibração interior que se esconde atrás da tensão diária. Perceba cada ponto de inflexão, cada contração que limita seu fluxo. Se você fechar os olhos e se permitir observar, perceberá que o campo sutil da sua psique guarda respostas e que a frequência do ser, quando acessada, pode reorganizar camadas que pareciam imutáveis. Cada respiração profunda pode ser uma chave, cada pausa consciente, um microdespertar. Há milênios, culturas como os Vedas, os Sufis, os textos gnósticos e a Cabala oculta praticavam formas avançadas de transmutação interna. Eles compreendiam que os padrões invisíveis, os condicionamentos da mente, podem ser observados, dissolvidos e reorganizados por meio de práticas precisas de meditação, visualização e alinhamento energético. Blavatsky nos ensina que essa ciência ancestral não era superstição, mas estudo profundo da consciência e de suas camadas invisíveis, uma alquimia da consciência que poucos ousavam explorar e que hoje podemos começar a tocar de forma consciente e aplicada. Estudos recentes em neurociência, epigenética e psicologia transpessoal começam a mostrar indícios de que nossas emoções, traumas e padrões mentais deixam impressões físicas, bioquímicas e energéticas que moldam nossa realidade interior. Laboratórios observam que a mente consciente é apenas a ponta do iceberg e que o fluxo interior, a memória cósmica, reage de maneira não linear aos estímulos, revelando que o que Blavatsky e os mestres antigos ensinavam há séculos tem agora ecos na ciência moderna. Não é coincidência que a frequência vibracional do ser, quando ajustada, gere mudanças significativas relatadas por aqueles que praticam a codificação espiritual diariamente. Hoje você pode iniciar pequenas práticas que ativam essa percepção. Experimente sentar em silêncio, respirar com consciência, perceber cada camada de tensão no corpo e nomear mentalmente cada padrão invisível que surge. Visualize cada bloqueio como uma sombra criada por você mesmo. Reconheça-o e apenas observe sem julgamento. Muitos iniciados relatam que,
mesmo uma microprática diária, começa a gerar pontos de inflexão sutis, alterações na percepção do tempo, do espaço e do próprio eu, abrindo caminho para uma frequência mais elevada de consciência. E ainda assim, o que vimos até agora é apenas o começo. Existe algo por trás dessa percepção, uma codificação mais profunda, um ritual interno que ainda não foi revelado, mas que pulsa silencioso em cada célula, esperando ser despertado. Helena Blavatsky nos lembra que a verdadeira iniciação não é externa, mas um alinhamento interno, uma ativação do fluxo interior que só ocorre quando nos permitimos olhar honestamente para as camadas que criamos. Cada ponto de bloqueio que percebemos é, na verdade, uma chave disfarçada. Cada resistência que sentimos revela uma arquitetura invisível que pode ser reconfigurada. Imagine a energia contida como rios subterrâneos, prontos para emergir quando a mente e a alma se encontram em harmonia. A alquimia da consciência, que nos antigos textos é chamada de transmutação interior, sugere que toda limitação é uma oportunidade camuflada de expansão, uma pulsação cósmica que nos empurra para o salto quântico interior. A teosofia, em seus ensinamentos, nos oferece ferramentas simbólicas, os arquétipos de Blavatsky, a pulsação cósmica da psique e a codificação espiritual do ser. Mas como ativar isso no cotidiano? Não com grandes rituais externos, mas com consciência aplicada. Observar pensamentos, sentir emoções, alinhar respiração, mover-se com intenção. Cada microação ressoa com frequências antigas, harmonizando o corpo, a mente e o campo sutil que sustenta nossa percepção. E enquanto você observa e sente, percebe que o que te paralisava era, na essência, uma narrativa criada por você mesmo. Essa narrativa, silenciosa, tecia limites e condicionamentos invisíveis, quase invisíveis, como teias de aranha na mente. Mas quando você começa a tocar cada fio, perceber cada padrão e sentir a vibração interior, uma abertura acontece. O fluxo, que antes parecia bloqueado, começa a se manifestar sutil, mas perceptível. Cada instante de consciência ativa funciona como um microportal, uma janela que conecta o indivíduo à memória cósmica, à ciência ancestral e ao misticismo interior. E é nesse espaço entre percepção e ação que surge a verdadeira alquimia da consciência. Você começa a ver que tudo que parecia externo e limitante é, na verdade, parte de um fluxo interno que pode ser ativado, ajustado e transmutado. Observe o ritmo da sua mente, como se cada pensamento tivesse um campo vibracional próprio. Sinta o corpo como um mapa de memórias e perceba como cada ponto de tensão é também uma pulsação de energia esperando o reconhecimento. Helena Blavatsky nos fala sobre a frequência de Blavatsky, uma vibração que ressoa com o arquétipo da transformação e que pode ser sentida quando nos permitimos a presença total, a observação profunda e o respeito silencioso pelo fluxo interior. Muitas tradições, do sufismo ao taoísmo, falam sobre o mesmo princípio. A limitação é criada, mas também pode ser dissolvida pelo reconhecimento consciente. A consciência, quando aplicada com intenção, atua como uma chave que abre portas para dimensões invisíveis do ser, revelando camadas da mente que permaneciam escondidas. Não há truques mágicos, apenas a aplicação consistente do olhar interno, da percepção sensorial e do alinhamento com o fluxo do ser. Cada microprática, cada pausa consciente é uma ancoragem no campo sutil que conecta corpo, mente e espírito. E à medida que você observa, percebe que os obstáculos criados por você mesmo não são inimigos, mas sinais luminosos de onde a atenção precisa ser direcionada. A transmutação interior, ensinada por Blavatsky e reforçada por tradições milenares, não é um objetivo distante, mas uma experiência vivida a cada respiração, a cada instante de presença e percepção. Quando você começa a sentir essas camadas, percebe que a codificação espiritual do ser, a memória cósmica e a alquimia da consciência estão interligadas, e que aquilo que parecia paralisante é, na verdade, o mapa para acessar pontos de inflexão internos que transformam padrões invisíveis em energia livre, vibrante,
criativa. Cada emoção percebida, cada resistência reconhecida é uma oportunidade para reconectar-se com a frequência do ser e com a pulsação do cosmos. Ao longo dessa jornada, sutilmente, você começa a perceber que os modelos herdados da psique humana, antes rígidos e limitantes, podem ser reorganizados, não com força, mas com atenção, presença e observação compassiva. Cada camada dissolvida é uma expansão da mente hermética, um alinhamento com o arquétipo vibracional que sustenta a vida em níveis mais profundos. E mesmo assim, tudo o que exploramos até agora é apenas a superfície do que é possível sentir. Existe uma codificação ainda mais profunda, uma frequência que, quando acessada, revela dimensões da psique e do espírito que ainda permanecem ocultas. Cada passo na direção do autoconhecimento revela novos véus, camadas mais sutis, dinâmicas invisíveis que, pulsando, aguardam reconhecimento. Aguardam que você atravesse o véu e perceba o que realmente criou. A ciência ancestral, a teosofia, o neuroesoterismo, a alquimia da consciência e a pulsação cósmica da memória são fios de um mesmo tecido, e você, ao perceber cada um, torna-se consciente da própria criação. Tudo que parecia um obstáculo, uma paralisia interna, é agora reconhecido como parte do seu fluxo interior, pronto para ser experimentado, sentido e, eventualmente, transmutado. Mas o que vem agora vai além de tudo que discutimos até aqui. O campo sutil se abre. As camadas da mente começam a vibrar com maior clareza, e você percebe que há ainda um ponto de inflexão mais profundo, um fluxo interior esperando ser tocado, mas que só se revela quando a consciência alcança novos níveis de percepção. Prepare-se para atravessar o véu e perceber que aquilo que você pensava ser externo e limitante é, na verdade, um reflexo, uma criação sua que contém em si o segredo da própria liberdade. Cada passo consciente, cada instante de presença e cada observação atenta funciona como uma chave que ressoa com a frequência de Blavatsky, com a arquitetura do invisível, com a alquimia da consciência e com o salto quântico interior que desperta lentamente em quem observa com atenção. E mesmo assim, isso é apenas a superfície, pois o que se esconde por trás dessas camadas é um mistério ainda mais profundo, uma codificação que transcende qualquer lógica conhecida e que pulsa dentro do fluxo interior de cada ser. A cada percepção, você se aproxima do que sempre esteve lá, silencioso, esperando ser reconhecido, esperando que você atravesse o limiar da percepção comum e entre no espaço sagrado, onde a mente, o espírito e o corpo se alinham. A energia que você sente como bloqueio é uma linguagem que seu próprio ser cria para chamar atenção àquilo que ainda não foi integrado. Cada resistência que surge, cada hesitação, não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de perceber a arquitetura invisível que moldou sua percepção do mundo. Imagine cada medo como uma pintura em movimento, um símbolo vibracional, carregado de significados ocultos, que pulsa dentro de você, esperando ser decodificado. A teosofia ensina que a consciência não se limita ao espaço físico. Ela vibra em frequências sutis que podem ser sentidas quando se está atento, quando se permite perceber o fluxo interior, mesmo que sutil, das camadas da mente. Ao observar essas sombras internas, perceba como se formam padrões repetitivos que refletem tanto a experiência pessoal quanto dinâmicas ancestrais herdadas. Helena Blavatsky chamou atenção para a importância de reconhecer que cada bloqueio tem uma razão de ser, que a mente cria camadas protetoras, que, embora pareçam limitar, na verdade preservam aspectos essenciais do eu profundo. Quando você começa a olhar com olhos internos, cada resistência se revela como uma oportunidade de perceber o ponto de inflexão, onde a consciência pode ativar um fluxo energético antes adormecido, reorganizando a própria frequência do ser. Dentro de você, existem camadas tão densas e profundas que muitas vezes passam despercebidas. Essas camadas carregam não apenas experiências da vida presente, mas memórias energéticas de vidas passadas, impressões coletivas e arquétipos herdados,
como ensinam os textos védicos e a Cabala oculta. Cada emoção que você sente, cada tensão que observa no corpo, é uma pulsação cósmica que se manifesta na forma de padrões invisíveis. Perceber essa dinâmica é um convite para tocar a ciência ancestral que ensina que a mente humana não é apenas receptora, mas co-criadora de sua própria realidade. Se você permitir, sentirá que o corpo não mente. Ele registra tudo, até aquilo que a mente não percebe. Cada dor, cada bloqueio, cada hesitação é um marcador sutil de algo que precisa ser integrado. O sufismo e o taoísmo falam de observar esses sinais como sinais de iniciação. Cada resistência percebida é uma oportunidade de alinhamento com o fluxo interior, de reconhecimento da energia oculta que sustenta a psique, de reconfiguração do campo vibracional que molda sua percepção do mundo. Visualize agora seu ser como um templo antigo, cujas paredes estão cobertas por símbolos que você mesmo desenhou, camadas que se sobrepõem e criam complexidade e densidade. Cada símbolo representa uma crença, um medo, uma limitação criada por você. Quando a consciência começa a iluminar cada detalhe, você percebe que o que parecia sólido e imutável é, na verdade, maleável, pronto para ser transmutado. É nesse processo que a alquimia da consciência começa a atuar, reorganizando o fluxo interno em direção a uma frequência mais elevada, mais harmoniosa, mais livre. A mente humana possui camadas sutis de percepção que permanecem adormecidas, até que a atenção se torne plena. Cada pensamento repetitivo, cada padrão mental invisível, carrega uma carga energética própria, capaz de gerar bloqueios ou catalisar expansão. Quando se reconhece essa dinâmica, a percepção muda. Aquilo que antes parecia limitante agora é entendido como um convite, um mapa interno que aponta para áreas ainda não exploradas da consciência, para pontos de inflexão que permitem a ativação de potenciais antes ocultos. Os arquétipos que você carrega não estão apenas em sua mente, eles estão impregnados na própria energia do corpo. Jung os descreveu como imagens da psique coletiva, padrões invisíveis que influenciam a experiência individual. Blavatsky adiciona a perspectiva teosófica. Esses arquétipos vibram em ressonância com frequências ancestrais, sendo capazes de orientar a consciência quando observados com atenção e disciplina. Cada resistência percebida é, portanto, uma codificação que pode ser decodificada, ajustada e integrada, liberando energia antes aprisionada e ativando camadas ocultas do ser. Ao perceber que você é o criador desses bloqueios, uma nova perspectiva se abre. Responsabilidade e liberdade coexistem. O que antes parecia uma prisão, agora se torna um terreno fértil para a transformação. Cada padrão inconsciente, cada condicionamento sutil, pode ser reconfigurado por meio da observação consciente, pelo toque atento da presença interior, pela atenção plena à vibração do corpo e da mente. Essa prática constante, ainda que silenciosa, gera microexpansões que reverberam em toda a psique. Imagine que dentro de você existe um fluxo que percorre canais invisíveis, rios de energia que carregam memória, emoção e consciência. Quando esses fluxos encontram bloqueios, o corpo e a mente interpretam como paralisação, como medo, como desconexão. Mas ao reconhecer a origem desses bloqueios, que muitas vezes são construções próprias, você abre espaço para que a energia retorne ao seu curso natural. A transmutação se dá no instante em que a atenção percebe a dinâmica interna, sentindo a pulsação da consciência e harmonizando a frequência interna. Cada prática de atenção, por mais simples que pareça, atua como catalisador da ciência ancestral. Uma respiração consciente, uma observação silenciosa, um gesto de presença ativa, ressoa com camadas da mente que normalmente permanecem adormecidas. É nesse espaço entre percepção e ação que a mente hermética encontra seu ponto de inflexão, ativando fluxos internos que liberam energia antes limitada e que possibilitam experiências de expansão e transmutação, como descrito em textos alquímicos e nos ensinamentos de Blavatsky. As camadas da mente, mesmo invisíveis,
são registradoras de padrões vibracionais que influenciam a realidade percebida. Cada resistência é um marcador que sinaliza a necessidade de integração, de reorganização, de reconhecimento da pulsação cósmica presente em você. Quando você percebe isso, a mente se torna um instrumento de alquimia, capaz de transformar bloqueios em energia criativa, em frequência harmoniosa, em força interior que impulsiona o fluxo natural do ser. É importante compreender que essas dinâmicas não são lineares. Não seguem fórmulas mecânicas. O campo sutil da psique responde à intenção, à observação, à percepção sensorial, à atenção plena. Cada microgesto de consciência, cada ato de presença, é capaz de ativar frequências antes latentes, reconfigurando camadas internas e provocando pequenas, mas significativas, mudanças que reverberam em todo o ser, revelando que a própria mente é a chave para acessar níveis de energia e consciência antes inacessíveis. A memória cósmica, que Blavatsky menciona como registro universal, se manifesta também no corpo e na mente de cada indivíduo. Cada sombra, cada resistência, é um fragmento dessa memória que precisa ser percebido e integrado. Ao observar com atenção, sem julgamento, cada padrão revela sua função, sua frequência e seu propósito, abrindo espaço para reorganizar a energia interna de forma consciente, harmoniosa e alinhada com o fluxo natural do ser. Quando você passa a perceber o corpo como mapa, a mente como campo de padrões invisíveis e a consciência como fio condutor, uma nova realidade interna surge. Cada ponto de inflexão percebido permite transmutar energia estagnada em fluxo criativo, harmonizando frequência, alinhando o campo sutil e liberando camadas internas que antes restringiam movimento e expansão. É nesse estado que a ciência ancestral e a sabedoria moderna se encontram, revelando a natureza da criação interna e a potência do ser que observa. Ao observar cada sombra interna, cada resistência emocional ou mental, você percebe que a energia não está perdida, apenas está concentrada, aguardando a ativação consciente. Cada padrão, cada limitação percebida é também um portal para a expansão. A teosofia nos ensina que a energia oculta, quando reconhecida, pode ser redirecionada, e que o fluxo interior, quando harmonizado, permite acessar camadas mais sutis da consciência, conectando corpo, mente e espírito com o todo do universo. A experiência interna de perceber o que você mesmo criou revela que liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Quanto mais consciente você se torna das construções internas, mais possibilidades surgem de reorganizar padrões, dissolver bloqueios e transmutar energia aprisionada em criatividade, força interior e presença vibracional. Cada instante de atenção plena se torna um passo em direção à arquitetura do invisível, à alquimia da consciência e à frequência que sustenta o fluxo do ser. A percepção profunda dessas camadas internas permite compreender que aquilo que parecia paralisante é, na realidade, um convite para explorar o território invisível da psique. Cada resistência observada com atenção ativa se torna um portal de transformação, uma chave que ressoa com frequência vibracional antiga, com arquétipos de Blavatsky e com princípios alquímicos de reorganização interna, possibilitando que o fluxo interior se manifeste de forma mais plena e consciente. Mesmo enquanto você observa e percebe essas camadas internas, uma sensação de movimento emerge. Algo antes invisível começa a pulsar, a ressoar, a harmonizar corpo, mente e energia. Cada micropercepção de resistência, cada instante de atenção plena, atua como catalisador para ativar camadas internas mais profundas, conectando você com a memória cósmica, com arquétipos universais e com a ciência ancestral da transmutação da consciência. O fluxo interior, quando ativado, revela que o que antes parecia estagnação é, na verdade, potencial latente. Cada sombra, cada bloqueio percebido é uma frequência esperando ser reconhecida, um fio de energia esperando ser integrado, uma oportunidade para reorganizar camadas da mente, alinhar frequência e experienciar microexpansões de consciência que reverberam na totalidade do ser.
Ao aprofundar-se nesse processo, você começa a perceber que sua criação interna não é uma limitação, mas um mapa. Cada padrão que você observa indica direções, possibilidades de expansão, pontos de inflexão sutis que, quando tocados pela consciência, liberam energia antes contida, ativam fluxo interior e estabelecem harmonia entre corpo, mente e campo sutil. A percepção desse fluxo interno permite compreender que cada resistência tem uma função, um propósito, uma pulsação.